Hoje chegamos com informações quentíssimas sobre o nosso último caso investigado. Meliantes tem juntado tempo suficiente para criar sistema de apostas em rinhas de anão. Olá, sejam muito bem-vindos ao JJJJCJJJ. Jornal da Junta Juntante, juntamente com Juntos Juntamos com as Juntas Juntativas. Fique conosco hoje e vamos descobrir com um especialista qualificado os vários sentidos da palavra razão. Alguns moradores relataram ouvir debaixo das suas janelas usuários às 4h20 da madrugada usando da filosofia para vender as suas licitações. Um dos principais suspeitos é o Capitão Catarro, envolvido também nas rinhas de anão pela cidade. A polícia investiga o caso, juntando todos os delegados de todas as cidades para tentar combatê-lo. Já temos um mandado de busca e apreensão, mas ele ainda continua foragido. Meu bicho, só sei que nada sei, cara. Ô, mano, quer comprar uma droga? Segundo a nossa matéria investigada, as rinhas acontecem na calada da noite, onde o silêncio bate e o dinheiro rola. A última rinha que aconteceu renderam 4 cestas básicas, muito dinheiro, envolvendo R$4.000 e muita ração de gato. Vamos convidar agora para esse clipe de jornal o nosso jornalista e especialista em filosofia, o Dr. Ondre Kalahai no meu saco. O japonês explica os vários sentidos da palavra razão, os princípios delas, os dois tipos e como ela afeta no nosso dia a dia. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje eu venho explicar para vocês os vários sentidos da palavra razão. Bom, como muitos de vocês já estudaram sobre ela, já sabem a base dela, ela, quando a gente fala dela, se expande para vários outros assuntos em sua volta. A filosofia, ela usa a palavra razão, abrangente para os outros assuntos, porque a filosofia tem uma base de discutir e procurar o conceito sobre uma palavra. A palavra razão, ela se baseia praticamente em quatro tópicos com 2 tipos diferentes. Bom, peraí. Tinha dois caras ali, não sei o que eles estavam fazendo, mas estavam filosofando debaixo da minha janela, pô. Tarde da madrugada. A palavra razão, ela expande basicamente para 5 pontos principais. Ó, a faculdade de raciocinar, a justificativa ou explicação, proporção ou relação, verdade ou lógica. A faculdade de raciocinar é a razão da capacidade humana de pensar, analisar, deduzir e chegar a conclusões lógicas. É a habilidade de usar a mente para compreender e resolver problemas e tomar decisões racionais. Essa razão baseia-se praticamente na função que a pessoa pensa. Se ela pensa de um certo modo, se baseando em decisões lógicas, ela provavelmente vai ter a razão sobre esse assunto. É claro, dependendo da situação, vamos ter 2 partes e essas 2 partes vão bater de frente para ver qual tem mais razão que a outra. Justificativa ou explicação. A razão também pode se referir a uma justificativa ou explicação para algo. Quando alguém pergunta, qual é a razão disso? Ou está pedindo uma explicação ou motivo para determinada situação, ação ou acontecimento. Número 3. Proporção ou relação. Essa basicamente se inclui muito no assunto da matemática, que também é um assunto muito expansível quando se inclui filosofia. A palavra razão também pode ser usada para descrever uma proporção ou relação entre 2 quantidades ou 2 grandezas. Vamos supor, por exemplo, um problema tem a seguinte pergunta: qual a razão entre a soma dessas 2 etapas? Você encontra a razão pela qual o problema te pediu. Correto? Correto. Nesse sentido, a razão é o quociente entre 2 números ou comparação entre 2 grandezas. Motivo ou causa.
A razão pode se referir ao motivo de causa ou algo. Quando se pergunta, qual a razão por trás disso? Está-se buscando entender a motivação ou motivo que levou a determinada ação ou resultado. Agora, número 5, o último tópico, verdade ou lógica. A palavra razão também pode ser usada para indicar a verdade ou lógica de algo. Quando alguém se diz algo ser razoável ou de acordo com a razão, significa que entre os princípios lógicos é o quociente com a verdade. Dentre elas são incluídos 2 tipos de razões e 2 princípios. Bom, o primeiro princípio é o princípio da não contradição. Postula que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e sobre as mesmas condições, não pode haver contradição lógica em uma afirmação. Exemplo, o objeto não pode ser redondo e quadrado ao mesmo tempo e no mesmo sentido. O outro princípio é o princípio da identidade. Ou seja, isso se baseia na forma como você vê alguma coisa. Se você vê alguma coisa na forma de um círculo, a gente não pode dizer que essa coisa é quadrada. Ela é um círculo, porque eu tenho a razão que eu estou vendo a identidade daquela forma. Então ela não pode se basear em outros princípios pela forma de que você vê. Se você vê que alguma coisa é redonda, ela não pode ser quadrada. O princípio da identidade afirma que uma coisa é igual a si mesma. Ou seja, algo é sempre idêntico a si próprio, independentemente do contexto. Exemplo, A é A ou um círculo é um círculo. Agora a gente tem os tipos de razão. Razão subjetiva e razão objetiva. A razão objetiva, baseada em fatos e evidências externas, busca imparcialidade e lógica. Já a razão subjetiva, influenciada por emoções e experiências pessoais, gera pontos de vista individuais e diversificados. A palavra razão tem vários sentidos e pode ser utilizada em diversos contextos. Esses contextos já foram citados anteriormente, então eu não vou precisar usar os contextos de novo. É muito importante a gente destacar aqui que a palavra razão, quando ela é utilizada, ela determina o seu significado específico. Eu, cara, maldito jornal, me convidou logo quando eu ia comprar meu pastel de flango. Me olhou de canto quando eu brotei na área. Foi no bailão da serra. E aí, DJ Fabinho Souza? O brabo tem nome. Preparada. Na linha, amor. Parecendo com a boquinha, moça. E faz esse favor. Hoje à noite eu vou te deixar louca. Para com isso, cara. Você não tá vendo que você vai crescer desse jeito? Tem que fazer certo. Você tem razão. Meu Deus, cara, como tu tem isso? Como você tem uma bicicleta dessa, um relógio desse, um celular desse, uma corrente nessa, cara? Como tu conseguiu tudo isso? Cara, é muito simples. É como eu digo pros meus seguidores, né? Assim, na vida a gente tem que encontrar uma razão pra viver, tá entendendo? E a minha foi o trabalho. Eu fui atrás do meu, fiz meu dinheiro, tá entendendo? Tudo é questão disso, tu querer, tu ir atrás. Trabalhar, mano, sempre trabalha, tá entendendo? E é isso aí, mano, correria. Entendi, cara, mas, cara, você é tão novo, como você tem essas coisas tudo? Ah, mano, isso aí é fácil, eu só trafiquei. Mano, isso aí tá errado, pô. Deveria ter pelo menos um anãozinho aqui pra dar um peso, sabe? Não dá nem liga. Mas, cara, por que W se escreve com D? Caramba, isso aí eu não sei. Mas eu vi uma frase de um filósofo famoso que disse que o coração tem razões que a razão desconhece, pô. Aí, mano, mas se liga, baby do birulei do André no meu saco. Quê? Fala, turma. Hoje a gente vai saber qual é a razão entre esses dois números. Professor, ele não é ali? Quê? Aí, hoje vai arrebentar com ela.
A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona.